muito boa noite a todo mundo que já tá aguardando aí, já tem uma galera esperando. Boa noite para vocês que estão aqui com a gente nesse mais um Destrave. Boa noite, Dani Amorim. Boa noite, Bianca. Boa noite para você que tá super animado, super animada para começar essa imersão, essa jornada, onde nós vamos falar da importância da comunicação para liderar. A comunicação é base de tudo, não é, Bianca? Mas quando a gente fala em liderança, não tem como pedir para imprimir uma folha se não houver uma comunicação adequada e não parecer uma imposição. Simplesmente não tem como liderar sem comunicação. E é isso que nós vamos conversar hoje. Antes da gente iniciar o nosso conteúdo, nós vamos, lógico, para saber as caravanas, né? Porque a gente já sabe que tem caravana internacional aqui já. E a gente fica super feliz de saber que tem gente que tá ali, ó, piscando o olho porque tá com um fuso diferente. Já tá sofrendo ali, já é 1º de agosto lá. Já fica conectado para amanhã. A gente viu aqui, ó, alô pessoal de Angola, Moçambique. Já é 1º de agosto lá e eles estão aqui com a gente. Vamos lá, caravana de onde? Vamos dando boa noite para vocês. A gente está muito feliz mais uma vez. Vocês sabem que o Destrave é muito importante, é muito especial. A gente se prepara com antecedência. O último Destrave foi em abril. Olha só, faz tempo já. Então, e esse conteúdo, gente, ele é bem diferenciado, é um conteúdo bem aprofundado, e o tema de liderança é um tema muito reflexivo, é um tema que tem muitos insights interessantes. Então, assim, é para explodir a cabeça mesmo. Serão 3 dias que eu tenho certeza que criarão um grande impacto na forma como você pensa a sua comunicação e como você entende a comunicação para assumir a liderança da sua vida e do seu trabalho, porque não serve só para quem quer liderar a equipe, não, serve para liderar a própria vida, né, Dani? E a gente começa a ter visibilidade dentro do ambiente de trabalho quando a gente sabe liderar a si. Então, todas essas ferramentas, esses elementos que nós vamos trabalhar aqui hoje, vão ajudar você que está num processo aí de transição de carreira, que está, né, almejando uma função de liderança. Então, como um colaborador, como um liderado, você é alguém exemplar, porque líder, a gente sabe que não é um cargo. É uma referência, é um exemplo. Então a gente precisa estar no dia a dia ali com uma postura de liderança. E isso é visto por quem já é líder. E isso vai fazer diferença para você. Bom, o papo promete, mas vamos lá, vamos começar então o nosso bonde, a nossa caravana aqui. Boa noite a todos. Vão colocando de onde vocês são, gente. Já tem gente, a Bessa, a Dani tá no chat. Eu vou cuidar dos slides aqui da nossa aula de hoje. É importante, já vou dar alguns recados paroquiais fundamentais. Importante, anotação, certo? Porque são vários insights e não tem jeito, vocês já sabem. Nós, o pessoal sempre que termina o Destrave, eles pedem, eu queria os slides, como é que faz o material e tal. Só no último dia, tá? O compilado do material só na quarta-feira. Então, assim, você já sabe, quem já participou dos outros Destraves sabe que é uma jornada, são 3 dias de aulas e esses conteúdos, eles não são assimilados separadamente. Esses conteúdos, eles têm uma junção, eles têm uma ligação e uma linha de raciocínio. Então, você só vai conseguir percorrer a jornada e cair a ficha que a gente precisa que caia em você, se você ir até quarta-feira. Mas não dá para assistir ao vivo, vai ficar gravado? Fica gravado. Fica gravado, mas aí você perde também um pouco na interatividade. Mas, como nós somos mães, Mãe. A gente vai deixar um tempo aí para que você também possa ou assistir novamente ou assistir o que perdeu. O que a gente deseja é que você fique com a gente esses 3 dias, porque tem muita energia sendo colocada aqui para que vocês possam sair desse Destrave realmente com um olhar diferenciado para a liderança. Temos hoje um ambiente híbrido, temos mais tecnologia, mais acessibilidade para nos informar e estamos na era da infoxicação. É tanta coisa que intoxica. Então a gente precisa ter filtro. Precisa ser líder ali, ó, com objetividade, e a comunicação para a liderança, ela é estratégica. Então tudo isso vai fazer diferença quando você acompanhar os 3 dias e entender o que a gente preparou para vocês. E as interações são ao vivo, a gente preparou atividades todos os dias. E para a gente fazer as atividades juntos,
é interessante que vocês participem ao vivo. Então, se programem para a aula de amanhã e para a aula de quarta-feira, o compilado do material todo, resumo ali para você guardar, para você ter aí na sua gaveta, debaixo do braço, carregar para a vida só na quarta-feira. Então é importante que você se programe. E hoje tem uma atividade que vai fazer muita diferença. Não vou contar agora, porque realmente você precisa passar por uma fase aqui de conhecimento que vai ajudar você a entender essa atividade e o quanto pode estar aí precisando de um olhar mais minucioso, algumas etapas da sua comunicação. Alguns elementos podem estar ali desequilibrados. Então isso vai ajudar você a amanhã ter um novo olhar para o seu time, para a sua equipe. Agora indo para o nosso chat, Vamos lá. Picos Piauí, boa noite, Jaci, muito bom ter você aqui, Teresina, marcando presença, muito bom, Lucilene. Quem Grande mais São aqui? Paulo, ó, Guarulhos, Niterói, São Paulo. Niterói, Nikit, RJ, gosto. Pedras de Fogo. Caldas Novas. Olha, Caldas Novas. Delícia. Pedra Bela, interior de São Paulo. Bahia na área. Ah, o Paraíba. Paraíba aqui com a gente. Quem mais? Quem mais? Vamos lá. Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Campo Grande sempre presente nos nossos destraves. Rio do Pires, Bahia. Tudo bem, Viviane? Bem-vinda. Argentina, falando diretamente de Córdoba. Muito bem. Olá, que tal? Legal. Campinas Americana, que mais? Belém do Pará. Belém O pessoal do de Belém Pará. do Pará sempre participa, Sempre né, Dani? presente. Luanda, Angola, Salvador, Barrinha, São Paulo, Curitiba, Rio Grande, Vila Velha. Nossa, que legal, que bacana. Ah, Isso é o prazer que a gente tem em trabalhar com internet, né? Vocês são A gente demais. fica sem fronteiras, a gente consegue levar a nossa mensagem, consegue ajudar outras pessoas e receber tanto carinho também. Então Sempre, essa é a maravilha. sempre. E esse instrumento, quando a gente não tem uma comunicação adequada, ele acaba virando um problema. Pois E é. quantos líderes acabam não enfrentando isso? Oh, meu bem, quantos líderes estão enfrentando dificuldades justamente por conta desse tipo de comunicação que nós estamos fazendo aqui? Porque tá tão comum hoje essa liderança híbrida, você tá com o pessoal distante, precisa entender como funciona não só a tecnologia, mas que elementos da comunicação vão deixar você com a presença de líder, com a energia, com a comunicação eficaz. Enfim, são tantos critérios que a gente precisa melhorar para ir se adaptando a essas mudanças desses novos tempos, né, Bianca? Dani, o país inteiro tá aqui, tá? Ó, nós temos Amazonas, Minas Gerais, Ceará, que mais? Tem gente aqui, ó, Pará, tem gente do estado de São Paulo, Brasília, ó, simplesmente Santa Catarina, Pernambuco, todo mundo, o Brasil Ceará. inteiro, pessoal de Portugal, sempre tem gente de Portugal, pessoal da África sempre participa com a gente, Angola, Moçambique, sempre tem gente com a gente aqui. Então assim, gente, ó, estamos quase chegando a 300 pessoas aqui, 300 novos líderes, né, Dani? Então, dedo no like, já compartilha essa live, pessoas que você gosta, que gostam desse assunto comunicação, que gostam desse tema de liderança. Manda para aquele chefe seu assim, que você, como se não quisesse nada, né? Faz, olha a tua dica aqui para você. Olha que dica bacana para desenvolvimento pessoal, para você ajudar o seu time, porque o líder melhora, a equipe melhora. O resultado da boa liderança está exatamente numa equipe motivada, entregando, batendo meta. Então você faz essa troca aí, isso ajuda bastante. Muito bem, ó, 8h10 agora, 10 minutos já, o pessoal ainda tá chegando, Espírito Santo, pessoal de Sorocaba, estamos falando diretamente aqui de Sorocaba. Vamos fazer o combinado da nossa chuva, o que vai ser a nossa chuva de megafone? Chuva de megafone. É, né? A chuva de megafone. Chuva de megafone aí. A chuva de megafone é o seguinte, a gente combina aqui, durante a live, durante a nossa aula, de tempos em tempos a gente para, a gente quer saber quem tá atento à aula. Então assim, ó, coloquem uma chuva de megafone aí nesse chat agora, para mostrar que vocês estão atentos, que vocês querem aprender e que vocês estão aqui com a gente, porque a gente tá muito empolgada para nossa aula de hoje. Eu vou começar a passar o conteúdo já então, gente, pra gente já iniciar a aula, que tem muita coisa para fazer, tá?
Se programem aí, tá todo mundo já programadinho, dedo no like, compartilha a live com as pessoas, com quem você gosta, já deixa seu comentário aqui no chat e a gente vai iniciar o nosso conteúdo. Vamos precisar de anotação, porque tem exercício para fazer e, como eu disse, você vai ter só o material no terceiro dia, tá? Todo o material vai estar para você aí. Exatamente, no terceiro dia, então, para você anotar os seus insights hoje já. É importante, não vai ter intervalo, a gente vai batidão aqui 1h30, às vezes, dependendo se render 2 horas de aula, tá? Então pega a água, se prepara e é legal não ficar num lugar muito folgadão, né, Dani, porque dispersa. Dispersa e a postura também ajuda a nos colocar numa posição de foco. Então, se puder sentar aí, ficar à vontade, trabalhou o dia todo, a gente sabe disso, mas se conseguir uma postura que te mantenha um pouco mais atento, mais atenta, porque se a gente encosta aí, já tá cansadão, cansadona do dia a dia e acaba cochilando. E cochilou, o cachimbo cai. Ai, como eu tô década de 80 não, hoje. Hoje ela falou várias, hoje eu tô, gente. Ela tá demais. Vambora então, ó, até eu que tô aqui com meu barrigão de 8 meses, vou ficar 2 horas em pé, então vocês façam o favor de se não me destrave aí. Hoje, tá, Iris? Please. Ô Iris, você sossegue aí dentro. Vamos lá, gente. Deixa eu passar o conteúdo para vocês. Vamos colocar os slides na tela, por favor, certo? Então vamos passar. O que nós vamos trabalhar nessa imersão? Comunicação para a liderança. Por quê? Porque não existe, não tem conversa. Não tem como você nem liderar a si, nem liderar a sua própria família, o seu próprio núcleo e nem muito menos liderar uma equipe dentro de um trabalho, liderar um projeto, liderar um grupo social, liderar sem ter capacidade de se comunicar bem. E uma das coisas que as pessoas mais têm na cabeça, né, Dani, é que isso, fulano consegue porque tem dom. Ciclano é porque tem lábia. Beltrano é porque é bom de improviso. Isso aí é a maior das falácias que a gente pode carregar para nossa vida, né, Dani? Eu, inclusive, comparo com aquela liderança pelo medo. Ela tem um tempo, depois cai. Porque a comunicação, ela é estratégica. Ela leva você a algum lugar, tem um planejamento. Então, mesmo no nosso dia a dia, num simples áudio, você transmite, além da mensagem, você transmite emoções, você transmite tantas linguagens ali que estão, né, na fase que as pessoas falam, opa, peraí, não sabe tanto assim, e não sei o quê. Então, não é só a lábia, não é só... Não, tudo isso funciona, mas como eu disse, tem um tempo e cai. Então a gente precisa estruturar essa comunicação, principalmente porque nós estamos nesse período aí, ó. Tá tudo diferente, a gente precisa se adaptar. Esse mercado que ora tá de um jeito, ora tá de outro, tanta diversidade, tanta informação e a sua comunicação baseada no improviso. Não dá mais, né? Até porque você, enquanto tá no improviso, você enquanto tá contando aí, até hoje deu certo, vou aqui mesmo. Tem gente muito grande que tá pensando essa comunicação com muito critério. Ou você não se engane, os grandes, os bons, são pessoas que sim pensam a sua comunicação. Se você parar para ver qualquer pessoa e que você gosta aí, um influenciador que você gosta grande, né, um grande líder, uma pessoa de grande impacto, você parar para conversar com ela, ela vai colocar a comunicação no topo. Todos eles valorizam a comunicação como assim, instrumento, como diamante na vida deles. E eles não negligenciam essa ferramenta, não. Eles não ficam contando com, né, deu certo até hoje, vou me empurrando com a barriga, sabe? Isso eu vou falar e a pessoa vai entregar, a pessoa vai entender, porque eu sou tão óbvia, é tão básico isso. Esse é meu jeito. Esse é meu jeito. Eu adoro esse é meu jeito, mas esse é meu jeitão. Adoro isso, vai continuar assim, viu? E o líder, a gente sabe que quando você aprimora a sua comunicação, você não só transmite a mensagem, mas você pensa em quem está recebendo a mensagem, porque é dali que vai vir aquilo que você deseja. Então depois não reclama. E essa comunicação, quando ela está estruturada, ela vem com uma dose de autorresponsabilidade. E isso está muito acoplado ali à liderança.
Você é Totalmente. responsável. A equipe foi mal, não deu certo, porque fulano não foi preparado, porque a equipe não prestou atenção. Não, porque você como líder não comunicou de maneira adequada, porque você não desenvolveu a sua equipe. Então, esse processo de comunicação está muito além dessa bela mensagem que você quer transmitir ou dessa característica que muitas vezes alguns líderes têm, dessa facilidade de lábia. Mas a gente sabe que nos tempos atuais isso está vindo abaixo porque a gente precisa de estrutura, de método. E não sou eu que estou inventando isso. Aristóteles, método. Simplesmente, se você vê um time que passa um campeonato inteiro jogando muito mal, com uma campanha péssima durante todo o campeonato, quando termina o campeonato, quem é que cai? Eles mandam o time inteiro embora? Ou é o técnico? Quem é que cai? Fale pra mim. A culpa é de quem? O máximo que eles fazem no time é trocar uma ou outra peça, ou trazer um ou outro reforço. Mas quem cai é o técnico, não é? Eles não pegam os 22 jogadores e mandam embora. Vou trocar a equipe inteira. E o Troca a técnico equipe, fica o lá. técnico fica. Não, é o técnico que cai. Portanto, a responsabilidade é da liderança sempre. Vamos saber então o conteúdo dos nossos 3 dias aqui. Hoje, o que nós vamos trabalhar? Inteligência emocional para liderar, para líderes. E por que um líder precisa de inteligência emocional? É simples. Todo nosso comportamento, a nossa comunicação está totalmente atrelada ao nosso comportamento. E o nosso comportamento é reflexo das nossas emoções. Se a gente não sabe gerenciar nossas emoções, a gente não sabe gerenciar comportamento e muito menos comunicação, né, Dani? Se não sabe que precisa respirar, pensar e depois comunicar, vai fazer o quê? Vai comunicar e depois vai colher as consequências porque não pensou. E esse pensar são segundos de quem tem uma comunicação apurada, em segundos ele sabe o que deve falar. E isso é uma habilidade treinável. E é por isso que hoje a gente vai trabalhar. Por que um líder precisa de inteligência emocional? Então, a gente vai aprender aqui a importância da inteligência emocional para melhorar os relacionamentos interpessoais. Porque, no fundo, o papel da liderança é construir esses relacionamentos. E tem pilares para isso, né, Dani? Que é o que a gente vai trabalhar hoje. Que é o que iremos trabalhar hoje. Esse convívio, ele se baseia em alguns pilares e todos eles só existem porque você comunica. Exatamente. Então, hoje a gente trabalha inteligência emocional e os pilares da inteligência emocional, tudo isso para a gente gerenciar a nossa comunicação aplicada à liderança. Amanhã a gente entra em técnicas de oratória. A Dani vai cuidar dos líderes dela, porque amanhã você cuida dos seus líderes do presencial, certo? É aquilo que a gente acabou de falar. Enquanto tem pessoas que estão levando essa dinâmica de relacionamento e comunicação da forma com que fazia antes, tem líderes correndo atrás, porque já perceberam o prejuízo e estão vindo. Então amanhã eu não estarei aqui, mas Bianca estará com a Tami. Exatamente, para a gente trabalhar técnicas de oratória. Então amanhã a gente conversa sobre corpo, sobre voz e sobre a fala em si, que são esses apoios para um bom líder. E também tem atividade para a gente fazer amanhã, tem um manual que a gente preparou para vocês. E o terceiro dia não dá para perder, né, Dani? Não tem como. A Dani volta comigo na quarta-feira. Quarta-feira. Porque o nosso assunto do terceiro dia, gente, é simplesmente assim, indispensável no repertório de um líder. Se você tá hoje com a gente aqui, então mentaliza assim, eu vou fazer esses 3 dias com essas meninas, porque isso vai trazer resultado para minha comunicação. E quarta-feira a gente vai falar de 2 ferramentas que começaram a serem compreendidas no nosso país como uma boa arma de persuasão e de comunicação, que é exatamente a comunicação assertiva e o feedback. Que ninguém sabe usar. E a gente vai contar para vocês na quarta-feira por que ninguém sabe usar a comunicação assertiva e muito menos o feedback. Porque fala em feedback, você não até arrepia? Fala pra mim, vai no chat aí. Quando você ouve, ou quando você tem que dar feedback, você é líder, e aí você fala assim, amanhã eu tenho que dar um feedback. Qual é o sentimento que você traz? E o que você acha que você provoca em quem vai receber esse feedback? Porque normalmente o que a gente tem aqui de informação é que vai ser algo
difícil. Negativo. É o famoso ergue, né? O negativo, é tipo, vai reclamar do meu trabalho. Então eu quero até que você que recebe feedback, conta aí como é que você recebe esse feedback e quando você vai dar esse feedback, como é que você se prepara e como tem sido a sua experiência. Vai no chat aí que depois a gente vai dar uma lida. Vambora então, hoje, aula 1, Inteligência Emocional para Líderes, vamos começar o nosso conteúdo. Dedo no like, a gente preparou esse conteúdo com muito carinho. Gente, só tem 176 likes, pelo amor de Deus, que preguiça é essa, hein? Tem quase 400 pessoas nessa sala de aula aqui com a gente hoje. Por favor, like nessa aula maravilhosa, chuva de megafone pra gente começar a falar sobre liderança, porque o mundo é dos comunicadores. Eu gosto muito dessa frase, o mundo é dos comunicadores. Você conhece alguém que conquistou muita coisa que não é bom comunicador, Dani? Então, não vira nem... realmente não conheço, porque não apareceu, não deixou legado. Não adianta, simplesmente assim. Se você conhece, você avisa a gente, você pode mandar aqui para nós, nos nossos contatos, você conhece alguém de grande sucesso, que deixou um super legado, pessoas que são lembradas por uma vida, que seja de forma negativa ou não, que seja o Hitler, que deixou um legado negativo, mas foi lá e marcou, ele marcou a história. Mussolini. O Mussolini, de forma negativa, mesmo assim, ele era um bom comunicador e marcou a história. Então, assim, até no antagonismo, os comunicadores estão lá marcando o seu território no mundo, na história da humanidade, usando a comunicação para fazer o que eles desejam e conseguindo, porque Hitler conseguiu. Inclusive o mal, fazendo mal. Fazendo mal, usando a comunicação. Então você tem a possibilidade de ter essa ferramenta para você realmente produzir o que é bom para sua empresa, para sua equipe, colher esses resultados. Se tem para fazer o mal, pelo amor de Deus, extirpa isso, vamos fazer o bem com a comunicação. A palavra tem poder. Exatamente. E sabe o que é importante a gente deixar frisado aqui também? Se você tá aqui nessa aula com a gente e fala, mas eu não tô dentro de uma equipe, eu não sou gestor de nada, eu não tenho uma equipe direta ligada a mim, eu trabalho sozinho, eu sou autônomo, então vamos lá. Um autônomo, por exemplo, um consultor, um psicólogo, um terapeuta, tem vários que nos acompanham e que provavelmente está aqui. Aliás, eu vou pedir para vocês colocarem no chat, que daqui a pouquinho a gente vai parar para ver quais são as profissões de vocês. Quem é que está aqui com a gente hoje? Para a gente conhecer o que vocês fazem, as profissões, que cargo que vocês estão ocupando hoje, também para a gente poder pegando esses insights e dando exemplos que são pertinentes à vida de vocês. Um autônomo lidera a si, lidera clientes, lidera fornecedores, lidera parceiros, certo? Uma pessoa que trabalha como empregada de algum lugar, que ela não necessariamente tem um cargo de liderança, ela pode amanhã ser promovida, ou ela pode amanhã ter uma outra oportunidade. E aí bate uma oportunidade na porta, cadê ela preparada? Não tá. E normalmente esse olhar, como a gente disse no início, de repente alguém chegou aqui por agora, normalmente esse olhar tá para quem? Tá entregando resultado, mesmo que individualmente, como colaborador, como liderado ou liderada, pessoa pontual, pessoa que tem uma presença, pessoa que tem rapport, bom humor, características, né, que são magnéticas, pessoas que têm magnetismo. Então, como é que tá no seu dia a dia? E, além de tudo isso, claro, capacidade técnica. A capacidade técnica, ela é importantíssima, mas se você não souber comunicar, ensinar, transmitir aquilo que você faz de maneira eficiente, com clareza. Se você lida aí no one-on-one, um psicólogo, um dentista, como é a sua comunicação com o seu cliente, como é o seu relacionamento, seu network, tudo isso são estratégias e estão ali muito claras nos perfis de liderança. E sim, você vai entender hoje qual é a diferença de ser um líder e ter um crachá de chefe. Uma coisa não tem nada a ver com a outra e é uma das coisas mais importantes que a gente tem para lidar aqui hoje. Vamos fazer umas reflexões aqui que eu queria que até o pessoal fosse colocando no chat. A gente tem um certo delay, tá, gente? Então, quando vocês colocam no chat, você vai perceber que a gente lê com um pouquinho de atraso, porque tem um delay aqui na transmissão. Mas a gente vai acompanhando aqui, a Dani tá com o chat aberto, a gente vai acompanhando as respostas de vocês. Então, vamos lá. Primeiro ponto para a gente refletir juntos aqui hoje.
Você demonstra os seus sentimentos para as pessoas? Isso é um ponto assim que eu acho que é muito crucial e eu vou dar um depoimento pessoal, Dani. Como é difícil demonstrar vulnerabilidade. A gente faz isso, acho que com a maturidade, né? E você é líder, eu sou líder. E hoje, eu nem acredito que eu ainda atingi esse nível de liderança. Eu acho que sou uma líder em construção, em constante construção. Mas o quanto eu aprendi, por exemplo, sendo empresária aqui na Ó Quem Fala, para poder liderar uma equipe, tem sido para mim, assim, acho que a maior escola da minha vida. Porque uma das primeiras coisas que eu precisei aprender, e quando eu aprendi isso, eu parei de sofrer, é saber demonstrar e ser essa humanidade, principalmente entre a equipe, os meus clientes, os nossos alunos, mostrar os nossos sentimentos e deixar essas coisas às claras, porque a gente se conecta através disso, né? As pessoas, né, nós somos humanos e como a Bianca se sente líder em construção, todos nós somos. Então, veja que é algo que é vivo. Então, todo dia é um desafio, todo dia é um obstáculo, não é simples. A liderança, ela tá ligada a servir, é uma missão, você tem que se doar. Então, quem busca um status, um poder, uma posição, tá enganado, porque o tempo todo é se doando, é doando para desenvolver alguém, é doando para socorrer alguém que está em conflito, que está em crise, para tomar uma decisão, e decisões que têm que ser rápidas E difíceis. Então, quando a gente pode mostrar a nossa humanidade e falar, peraí, não, essa é uma situação que eu estou consternada também. Você se conecta com quem está passando pela situação. Como é que vocês estão lidando com isso? Como é que esse sentimento está sendo transmitido dentro dos seus relacionamentos? Você pode aí, se você não quer trazer isso dentro dos relacionamentos pessoais, trazer isso dentro do seu contexto somente profissional. Mas no fim das contas, uma coisa acaba até influenciando a outra, né? Quando a gente está habilitando comunicação, não tem como a gente não parar para olhar os nossos relacionamentos pessoais também e pensar, poxa, eu posso melhorar nesse contexto também, né, Dani? E a gente pode ressignificar, porque existem crenças, existem valores, como você foi criado para lidar com isso, né? Muitas vezes homem não chora, então a gente já escutou muito isso. Ixi, bastante. E aí, não estou dizendo que você vai chorar para sua equipe, não é isso, mas é você realmente reconhecer que está passando por um período difícil, que como líder está enfrentando uma crise e reconhecer os seus sentimentos para que você não adoeça e para que você também consiga se conectar com a sua equipe, porque daí vão surgir grandes soluções. A gente sabe que uma bateria funciona muito menos do que várias baterias juntas. Assim é o cérebro. Exatamente. Outro ponto para nós refletirmos juntos aqui. Vamos ver o que o pessoal está respondendo aí no chat, Dani. Vamos lá. Baixa o chat aí para nós, aqui na setinha, ó. Vamos ver o que o pessoal está respondendo. Como é que vocês estão lidando com essa questão do sentimento? A gente vai ler um depoimento aqui, tá? Vou subir um Porque pouquinho. tem bastante gente aqui. Olha que legal. O que mais? Vamos ver quem que tem aí, Dani. Lê para nós aí alguém. Dependendo do ambiente, sim, desde que tenha segurança psicológica para isso. Segurança psicológica é algo fundamental para a comunicação, porque se você tem capacidade de expor sua opinião e o ambiente, o líder proporciona isso, você expor sua opinião, expor seu sentimento. Então, quando a gente fala em liderança, o líder precisa também ter habilidade em construir esse ambiente que dê aí segurança psicológica para os liderados, para eles se expressarem, para eles poderem falar das vulnerabilidades, dos anseios, dos desejos que têm em relação à empresa, ao cargo, os conflitos, né? os relacionamentos. Ser acolhedor em relação a isso. Bom, o que você faz diante de um novo desafio? Como é difícil lidar com mudança? Vem um desafio novo. Existem duas reações muito comuns, né? A primeira é aquela reação do Deus me livre, não muda meu status quo, né? Que é aquele primeiro instinto de reagir a essa mudança, porque, puxa, vai mudar a minha rotina, vai mudar a minha vida, vou ter que me desdobrar. Essa mudança de status quo, ela é uma coisa que causa muito indigestão na gente. E tem sempre aquelas pessoas que gostam de novos desafios, que também têm dificuldade de repente, ficar numa fase onde precisa de um tempo maior de dedicação e quer ficar só o tempo todo sendo estimulado. Então, são dois extremos perigosos, né, Dani?
A gente precisa pensar que quando você tem esse desafio, essa clareza na comunicação, ela é fundamental. Exatamente porque estratégias mudam. Muitas vezes nesse desafio você muda de time. Muda, as pessoas mudam, As né? pessoas mudam, você muda de função. E aí você vai precisar de um tempo para absorver novos conhecimentos, para conhecer as pessoas, para se colocar nessa postura de liderança e administrar todas essas novidades. E para isso tem que ter inteligência emocional. Não tem muito o que fazer. Próxima reflexão aqui. Como você reage quando alguém interrompe o seu raciocínio? Gente, é uma das coisas mais ruins, assim, é um mal-estar na gente quando você é interrompido, quando você é interrompida. As mulheres sofrem muito com isso, dentro do contexto corporativo, nas empresas, são interrompidas o tempo inteiro. Homens falando para em cima, então tem que tomar muito cuidado. É por isso que para nós é muito importante que a gente esteja também com a nossa comunicação calibrada, porque vai ter sempre alguém, né, uma palestrinha ali que vai querer falar por nós, né, Dani? E tem também aquele ambiente em que quando você encontra uma mulher que está numa posição de poder, tem sempre um ambiente também tentando descobrir ou testar se realmente ela é capaz daquilo. Exato. Então, ela a fica gente sendo testada. Sabe, tem que prestar muita atenção nisso, tem que estar muito consciente. E aí, mais um lugar que a gente tem que ir. Agora, seja mulher, seja homem, você tem que estar num perfil, num lugar que se chama autoconfiança. Isso é fundamental para líder. E a gente desenvolve autoconfiança com técnica, certo? Aqui a gente consegue fazer isso e é o que nós estamos nos propondo a fazer com você. A autoconfiança não é uma coisa que você, eu desenvolvo isso. Então assim, a gente deixa de ocupar esse espaço passional de hoje eu acordei bem, então beleza. Hoje eu não acordei bem, puxa, então não. A gente precisa criar, e aí também tem uma questão de profissionalismo e maturidade, de entender o seu papel, que as pessoas estão precisando de você e por que que você tá lá. E essa autoconfiança, mesmo que ela não esteja totalmente aqui dentro, que ela esteja sendo transmitida para essa equipe. Você pode fazer isso de diversas formas e é isso que nós vamos trabalhar a partir de agora. E quando a gente fala em autoconfiança, tá muito ligado sim à maturidade, a gente sabe disso. Só que os tempos não estão esperando mais a gente amadurecer, não, sabe? A gente tá vendo aí cada vez líderes mais jovens, milionários mais jovens, exato, vozes de comando mais jovens. Então, essas pessoas, de alguma maneira, algumas, essas que já estão chamando mais atenção, estão buscando esse aperfeiçoamento. Porque você desenvolve isso. Então, se você não precisa esperar que a dor, que os obstáculos, que os traumas tenham feito você criar uma carcaça dura e agora nada me derruba, nada me detém. Não precisa esperar vir essa dose que antigamente era assim, a gente aprendia muito na dor. Hoje você pode encontrar treinamentos, formas de você desenvolver essa inteligência, essa maturidade para você equilibrar aquilo que você sabe fazer, aquilo que você faz bem e você comunicar isso com credibilidade, mesmo aí no auge dos seus 24 anos ganhando 1 milhão. Meu bem, que tem gente que tá aí, né? A gente não deu certo no TikTok, a gente tá tentando aqui, ó. Do jeito antigo, estudando, tá? Você consegue dizer não? Olha, isso é uma questão, muitos alunos dizem muito isso pra nós. Bota aqui no chat pra gente, você consegue dizer não? Quantos nãos a gente deixa de falar e a gente é invadido, a gente se põe em situações de extremo constrangimento, a gente vive situações que nos drenam a energia e aí a gente não consegue comunicar de forma assertiva o seu limite. E olha como isso é complicado, né, Dani? E liderança é colocar limites. Exatamente porque você não pode reduzir ou diminuir demais a sua performance. Então, se você estiver frustrado, frustrada, se vocês estão exaustos, não estão conseguindo equilibrar vida pessoal, vida profissional, saúde mental, saúde emocional, tem alguma coisa ligada aí aos nãos que não estão sendo ditos. Muitos nãos que não dizemos ou dizemos nãos também em contextos errados. Então,
Tem gente que só sabe falar não. Então, a gente precisa saber se esses não estão sendo bem colocados. Fizemos aqui, ó, esse jogo das reflexões para a gente começar a ter esses insights e pensar um pouco sobre isso. Por quê? Porque está diretamente ligado ao comportamento, como nós já conversamos aqui no início da nossa aula. E tem essa pesquisa aqui, que foi um estudo feito da School of Life, que é em parceria com a Robert Half. A Robert Half é uma empresa de recrutamento internacional, é muito grande, e eles fazem muitas pesquisas semanais, periódicas, anuais, medindo principalmente esse contexto de mercado de trabalho, a realidade do mercado de trabalho. E o que eles fizeram? Eles pediram opinião de líderes, que são pessoas de altíssimo cargo de gestão. Alta liderança. Altíssima liderança, que eles são líderes de outros líderes. E falaram, olha, para você promover alguém, para você tornar um colaborador líder, para você apostar em alguém, para você acreditar em alguém, para você investir em alguém. O que é mais fundamental? E olha quais são os resultados dessa pesquisa aqui, ó. Formação científica e certificação, olha que expressivo que é. Olha aqui, ó, o teu MBA, o tanto que ele tem impacto na sua escolha, por exemplo, para você ser promovido. Não tem como. Aquilo que a gente falou no início, né? Liderança não é exatamente títulos, cargos. Liderança tem um caminho aí que a gente comunica ao longo da nossa jornada. Conhecimento e experiência tem um grande impacto na formação ali, na escolha de uma liderança. Mas olha lá, gente, o comportamento ainda é predominante. Adianta eu promover uma pessoa, poxa, tem um baita de um conhecimento, tem uma experiência assim, ó, inquestionável. Que repertório que essa pessoa tem, mas ela não consegue conviver com ninguém, Dani? Não consegue comunicar, não consegue transmitir aquilo que precisa que alguém faça. Não consegue delegar, não consegue relacionar, não consegue engajar, persuadir, motivar. Tudo isso é feito através da comunicação. Tem outro canal. Criar confiança com o time. Criar confiança, construir essa conexão com o time, tudo isso é feito através de comunicação. Portanto, o comportamento ainda é predominante. Ainda na mesma pesquisa, os fatores que geram lucro para os negócios. O que dá lucro para uma empresa? O que dá lucro para uma empresa, Dani? O que dá lucro para uma empresa, segundo a Robert Half? O que vocês acham? O que tem dado lucro para a sua empresa aí? Fala pra gente. A gente acha que é qualidade de produto, é o meu produto, que meu serviço que são os melhores. Gente, certamente você está na competição. Nós estamos na competição com o mercado. Tem assim, ó, enxurrada de treinador de oratória no mercado aí, ó. Você pode pesquisar, tem gente assim, ó, pela janela caindo. A gente tá num mercado competitivo. Agora, o que é predominante, segundo ainda esses líderes? É a mente das pessoas, a inteligência dessas pessoas. E aqui a gente chama até de inteligência comunicacional. É como essa pessoa olha e interage com esse meio. Então veja só, se você ainda não percebeu que muitas das coisas que podem estar acontecendo ou deixando de acontecer com você é porque você não tem uma mente preparada para isso, eu acho que agora, né, no Destrave é o momento da gente destravar isso, né, Dani? E pensar também que nós não estamos falando aqui da inteligência do QI. Não, as inteligências são múltiplas. Então a gente precisa equilibrar. E a comunicação está entre essas inteligências. A habilidade de se comunicar está dentro da inteligência. Você deve conhecer alguém, você certamente conhece alguém que é muito inteligente, agora falando de QI, é aquele gênio, mas que tá ali, ó, reservado, não abre a boca, não gosta de se relacionar. Ele tem esse perfil, é um direito que ele tem. Mas você percebe que ele não desenvolveu outras inteligências, como por exemplo a social. E a gente a história do Steve Jobs é interessante, a gente sempre cita o Steve Jobs, que nem foi um líder assim de grandes exemplos. Ele mesmo falou sobre todos os erros que ele cometeu como liderança, certo? Mas uma das coisas que é muito forte e que é muito marcante na história dele, quem já leu a biografia dele, enfim, ou conhece da história da vida dele, é que ele era esse gênio aí de garagem.
mas que ele entendeu que para ele poder evoluir e, né, e construir uma das marcas que tem assim maior legado em comunicação que a Apple, ele precisou, quantas mil horas de treino para se comunicar. Porque ele tinha essa dificuldade. Tem uma frase que é dele: você precisa de 10 mil horas para começar a desenvolver uma habilidade. Então, a gente não está passando uma receita que amanhã você vai acordar, ai, Silvio Santos. Nossa. Não é isso. Ana Maria Braga, não é isso. Mas a ideia é vocês começarem a partir de amanhã a olhar e falar, peraí, porque com os insights de hoje, vocês vão começar esse lugar da percepção. Porque a gente muda pela consciência que a gente vai tendo da nossa forma de falar, de como a gente ouve, se a gente sabe ouvir, se a gente tem um tom de voz agradável, se a nossa postura está adequada e se temos estratégia para a comunicação. Muito bem. Aí a gente tá aqui tentando te ajudar porque eu tenho certeza que você já passou por essa situação. Eu passei, você também. Me dê sabedoria para entender o meu chefe, porque se me der força, eu mato, né? Acontece muito isso. Existe uma relação indigesta, não adianta. Acho que todo mundo aqui tem pelo menos um caso de chefe traumático, né? E é o chefismo mesmo, aquele padrão assim que a gente conhece, que você fala, não é possível. Existe ainda hoje? Existe. E a gente tá aqui, ó, quebrando devagar essa crosta para chegar no diamante, que é o líder. Exato. A ideia é essa, a gente conseguir lapidar isso, porque existe, intoxica, já não está comunicando bem com as novas regras do mercado e principalmente com as gerações que estão chegando aí, né? Porque hoje em dia... Ai, mas eu tenho que aguentar para pagar o boleto. Não tenho que aguentar. Não hoje em dia aguentar, tá assim. Exatamente. Então, e nós precisamos nos adaptar, né, a essa nova linguagem, a essa nova realidade, esses novos ansejos e desejos, enfim. Eu confesso aqui que o que me motivou a estudar a liderança, quando a gente começou a trabalhar a comunicação de liderança dentro da Ó Quem Fala, não foi porque eu aprendi pelo exemplo. Então, eu tive grandes líderes que me inspiraram, então eu vou pegar esse legado e vou transmitir para os meus alunos. Não, foi muito pelo contrário, foi justamente pelo trauma. Eu não tive bons líderes e o fato de não ter, aquilo me deixava muito inconformada. Eu falava, não é possível que é isso aqui. E eu passei a estudar a liderança, passei a entender os aspectos de uma liderança saudável, moderna e que gere resultados. Eu falei, poxa, de fato, isso aqui tem muita coisa errada sendo feita. E a gente vê nesse contexto, eu acredito que você tenha passado por essa angústia também, né, Dani? E é exatamente nessa crise que a gente percebe que há oportunidade, né? A oportunidade de aprender e fazer diferente. Ressignificar, porque a gente consegue entender o que não foi legal para o nosso desenvolvimento e pode ser que você esteja, né, vocês como líderes possam estar passando por isso. Começar a observar, isso é legal. Senta no banco do liderado e receba a mensagem que você acabou de mandar. Pensa na mensagem, no e-mail que você escreveu. E aí senta lá no banco do liderado e fala, mas peraí, não, eu do lado de cá, realmente isso soou de uma forma diferente. Então a gente começa a melhorar a nossa capacidade de comunicar. E principalmente faça esse papel também sendo um líder de si. Mesmo que você não tenha uma equipe abaixo de você. Porque você vai entender ao final dessa jornada a importância de saber liderar a si mesmo. Que nem isso a gente dá conta de fazer. E aí a gente está falando isso para você porque a gente vai agora entrar nesse tópico. Qual é a diferença de um líder e de um chefe? Antes da gente responder essa pergunta, vamos dar uma olhadinha? Vamos dar uma olhadinha e entender com quem que nós estamos conversando, quem que é o pessoal. Eu vou tirar aqui para entrar na transmissão. Eu quero ver, pode tirar da tela, fazendo favor, o nosso slide, para a gente entender com quem que nós estamos conversando. Então tem gente de tudo quanto é profissão aqui, Dani. Vamos dar uma olhadinha nas profissões para ver quais são os desafios que o pessoal tá entrando, né? Então vamos lá, ó. Temos aqui engenheiro florestal, consultor de marketing, odontóloga, radiologista, lá a gente falou, o pessoal da área da saúde está sempre, contador autônomo, olha só.
Sargento da Polícia Militar, esse é líder, hein? Líder, Opa! super líder. Coach, arquiteto, assistente social, educador social, terapeuta, maquiador esteticista, tá o tempo todo lidando com o cliente. Consultor de RH, gente, olha quanto desafio consultor de RH. Eu falo que o pessoal do RH, eles vão pro céu direto. Direto, porque eles estão ali para desenvolver líderes, encontrar talentos, tem que ter um jogo de cintura e uma comunicação, ó. Esses dias eu estava na sala de aula e uma profissional de RH me contou da dificuldade que ela tem, por exemplo, quando ela tem que demitir alguém. Que na posição de liderança, para ela, é um dos fatores mais difíceis. Principalmente porque ela ainda não tem a maturidade da idade, mas ela já está buscando desenvolver isso, porque ela é bem mais nova que a gente, diga-se de passagem, e já está nessa função, nesse lado da profissão que em alguns momentos é tão conflitante. E é angustiante mesmo, mas é parte do papel. E ela tá aqui treinando com a gente, se preparando para isso. Ó, pessoal, o atendimento ao cliente, eu quero pegar a Sabrina, tá aqui. O atendimento ao cliente eu acho que é um papel forte de liderança. Porque você lidera o cliente, né, Dani? Essa relação tem muito sentido com a liderança. A sua equipe, eu costumo dizer assim, que o primeiro embaixador da sua marca, do seu projeto, é o seu time. Você está fazendo para o mercado lá fora, se o seu time não acreditar na causa, não vestir a camisa, então ele já começa sendo o seu cliente ali. Fora o cliente mesmo, que é aquele que coloca o dinheiro, que coloca ali, né, aquilo que faz a sua empresa prosperar para você ter ali um bom rendimento e virar um futuro milionário. Mas além disso, você tem atendimento com o cliente que é durante uma negociação, que é o cliente que está realmente fazendo a compra do seu produto, do seu serviço, o cliente que está ali imbuído dentro de um colaborador. Então, veja como a todo momento esse interlocutor precisa ser valorizado. E a gente tem que abandonar a nossa forma, o nosso jeito, para a gente entender o melhor jeito. Essa é a dinâmica importante na liderança. Olha aqui, Bianca, eu estava lendo aqui, ó. Dependendo do ambiente, sim, desde que tenha segurança psicológica, nós falamos da importância do líder trazer esse ambiente acolhedor. Tem psicanalista aqui. Vamos lá, falando das outras perguntas que a gente fez. Sim, ressignificar significa ver o lado bom ou transformar aquilo que te causou sofrimento em algo que possa te fazer mais forte. Vamos ver o que temos mais aqui. Às vezes a gente nem vê o lado bom das coisas. Nem tem, às vezes não tem. Nem tem. A gente só tem que saber lidar com o lado ruim, né? Até porque essa frase é importante. Não tem como você dizer de maneira fácil aquilo que é difícil. Então, a comunicação difícil faz parte da vida do líder. Não tem muito o que fazer. Então, a gente tem que aprender a fazer comunicação difícil e lidar com cenários que não tem lado bom. E aí, como é que a gente performa dentro dessa situação também, né? A gente perguntou de desafio, novo desafio encaro com flexibilidade, o Alex está falando aqui, pois nos proporcionam novas metas, novos desafios e saímos da zona de conforto. Tem bastante líder aqui, tá? Supervisores, gerentes, pessoas que estão em desenvolvimento, empresários. Anfan, vamos seguir então, gente? Dedo no like aí agora, exato, Luiz Cláudio, puxa o bonde do dedo no like, o pessoal ainda, ó, gente, pouco like aqui, hein? Pouco like. Olha só, você lembra que você perguntou como é que você se sente quando é interrompido? Uhum. Aí a Tainá fala que fica muito irritada. A Luísa, do marketing, a interrupção atrapalha totalmente a dar continuidade no assunto e faz até o que estamos falando perder o sentido. E aí tem que ter, posicionamento firme para você retomar a palavra. Então, pedir espaço. Não, eu não terminei. Eu não terminei minha linha de raciocínio. É muito difícil, é muito desgastante fazer isso. E a gente tem que fazer, senão você vai perder realmente tudo que você conquistou até ali e alguém vai ficar dando palestrinha para você. Sempre tem. Vamos voltar com os slides aqui então, pra gente saber a diferença entre líder e chefe. Nós já falamos no início dessa aula que liderar nada tem a ver com um crachá.
Atenção, liderança não é isso. A diferença entre liderar e chefiar. E aí, a gente tem até um exemplo aqui, né, Dani? Um gerente muito disposto a agradar, mas criou um espaço de trabalho tóxico para os seus subordinados. Ele é hipercrítico e indiferente. Você já conviveu com alguém assim? Como é que é um cenário desse? Hipercrítico e indiferente. Veja só, imagina esse cenário se ele não aconteceu com você. Você está lidando com um líder que é o tempo todo apontando erro, o tempo todo falando tá errado, ou eu faria de outro jeito. Focando só no resultado, doa quem doer. Ou aquela coisa de só apontar, sabe, engenheiro de obras prontas? Ah, eu vou apontar o problema, mas não vou ajudar com a solução. Indiferente à relação que tem com esses liderados. Porque você foi contratado para fazer, né? Então eu não tenho que ficar te dando o caminho, né? Você vai tá errado aqui, ó, o buraco da parede. Se vira. Então a gente ainda se depara com esse tipo de comunicação, que é muito tóxica e que acaba fazendo o quê? Trazendo uma paralisação na capacidade de inovação da equipe, de criatividade. Não abre espaço para isso. Fica ali, ó, naquela entrega muito pequena e você acaba adoecendo as pessoas e a comunicação deste chefe que está longe de ser líder. Chefe. E eu quero até fazer aqui uma observação que a palavra tóxica aqui não é tóxico de lacração, tá? A gente não tá querendo lacrar porque o fulano é tóxico. Não é isso. Não tem nada a ver com palavra de lacração. É tóxico literalmente. Sabe por que é tóxico? Porque pessoas que são lideradas ou chefiadas, né? Porque não é liderada, é chefiada por um hipercrítico indiferente, elas tendem a ter níveis de cortisol mais alto, que é o hormônio do estresse. Ou seja, é um ambiente intoxicado por estresse. E deveria até ganhar por insalubridade. E pessoas estressadas, elas têm racionalidade para conseguir pensar nas melhores soluções? Porque você, em algum momento, você tem crises e precisa ter ali decisões, né, urgentes. Mas você trabalhar o tempo todo em crise, numa situação de medo, de pânico, de que hoje ele tá virado, amanhã vai estar virado também? Exatamente. Meu Deus, o que me espera hoje? Então você vai para esse ambiente, né, onde você tem que lidar com esse chefismo, você vai inseguro, você vai em estado de medo. E o estado de medo torna a gente egoístas, porque a gente ativa o instinto de sobrevivência. Eu vou acudir os outros? Não, eu vou botar a máscara em mim primeiro, certo? É o que acontece no ambiente. É por isso que a gente chama de ambiente tóxico. É literalmente intoxico o ambiente, porque os níveis de cortisol da equipe são equipes estressadas, individualistas e equipes que têm dificuldade de trabalhar como time em conjunto. Não conseguem conduzir e construir um relacionamento saudável. E aí não adianta. Culpa da liderança. Outra situação aqui, você já pediu demissão motivado pelo mau relacionamento com o líder ou membro da equipe? Vamos voltar lá para o nosso estudo da The School of Life? Olha só, 47,69% disseram que sim, já pediram demissão motivado pelo meu mau relacionamento com o líder ou membro da equipe. Você já pediu demissão por causa disso, Dani? Já. Eu também. Já pedi. E tem pesquisas mais recentes, né, que vão trazendo, né, como essa que é super atual. Esses dias eu li uma outra que, né, 8 em cada 10 pessoas já pediram demissão por causa de chefe e existe um percentual, tipo 9 em cada 10 ficariam se tirar o chefe. Se tirar seu chefe. Bota aqui no chat pra gente, você já pediu demissão por causa de chefe? Você já pediu para sair? Você abriu mão de um lugar que você gostava de trabalhar ou de um cargo que você tinha porque não aguentava o seu chefe? Bota aqui pra gente, ó. E muitas vezes ficou doente. Já começou. E muitas vezes saiu até porque adoeceu. Olha os casos que a gente tem hoje. Muitos processos trabalhistas, porque as pessoas estão passando aí pela síndrome de burnout. É. Então, quantas pessoas estão aí sequeladas emocionalmente
pelo alto índice de cobrança, de estresse, de estarem ali sendo ameaçadas de alguma maneira, a ameaça psicológica, não é a ameaça física, não é a psicológica que causa tantos danos. E o desafio intergeracional é maior. Então, se tratando de geração Z, por exemplo, e tem representantes da geração Z aqui, a geração Z não tem o mesmo nível de resiliência que costumava se ter, justamente porque eles estão numa outra época, foram criados de uma outra forma. Então, é porque essa geração são mole, não sei o quê. Existe uma sensibilidade que a adaptação é da liderança. A empresa precisa se adaptar. Não tem como eu virar e falar assim, essa é a mão de obra que está disponível no mercado de trabalho. Porque vocês não vão encontrar pessoas com essa casca grossa por muito mais tempo. Essa geração já está ocupando, os millennials já estão ocupando o mercado de trabalho, eles já trazem essa diferença. Então aquilo que era de valor para a geração boomers, baby boomers, que era ter uma boa casa, dar um bom emprego, ficar, né? 30 anos no 30 cargo. anos no cargo, aquela estabilidade. Quantas vezes eu já não ouvi da minha família, que é toda praticamente de funcionários públicos, você tem que fazer um concurso, isso é estabilidade. Então é uma crença de uma geração. Exato. É uma crença de ter uma faculdade. Aí hoje você fala assim, quantos milionários estão aí fazendo um trabalho e não estão voltados, preocupados com títulos. É importante ter uma faculdade, um diploma, para você, para o seu conhecimento. É importante sim, algumas empresas e vai sempre estar valorizando, estarão sempre valorizando o seu conhecimento. Então não deixe de estudar, mas não queira achar que é isso que vai fazer a diferença, ou só isso vai fazer a diferença. Tem vários elementos que vão contribuir para você conseguir ali ter felicidade no seu ambiente de trabalho. Então, quando a gente pensa nessa intergeração, a gente tem que pensar muito nessa questão de que o que era prioridade, uma casa própria, um carro, não é mais. Tem prédios, eu gosto muito de ler esses artigos que vêm, né, do Vale do Silício, então tem muitos líderes que contam que aqui a gente está falando de Uber, você vê, é algo, né, Uber aí. Então a gente já compra o carro pensando em utilização dele para outras coisas. Mas já tem prédios, por exemplo, empresas americanas que você compra o carro desde que você possa no seu prédio ter um aplicativo onde ele fica à disposição nos dias que você não usa. Então tudo está ficando meio coletivo. É, porque é sustentável também. Então são até outros aspectos relacionados a uma realidade social que nós precisamos entender. E aí, antes da gente avançar, eu quero saber, se você que está gostando desse conteúdo, dedo no like agora e chuva de megafone pra gente saber que você tá aqui na mesma página que a gente, pra você entender e dizer, eu também sei que não dá pra liderar sem comunicação. Então, chuva de megafone aí, gente, vamos avançar. O choro do crente tá bonito aqui, ó. Você foi perguntar se tem chefe difícil? Eu tenho certeza que deve ter de depoimento aqui, ó. Tem. O choro do crente, isso aí é o principal. Todo mundo tem uma história. Olha lá, o Isaías, geração Z aqui, 17 anos. Ó, pra você ver. O rapaz tem 17 anos e tá aqui, ó. Falou, opa, deixa eu aprender aqui o negocinho. Isaías, você já tá na frente de uma galera aí. Uma galera, olha que bacana. Obrigada, Isaías. A gente tá fazendo sucesso com os TikTokers. Eu amo. Vamos lá. O que você mais admira em um líder? Vamos ainda repercutir o mesmo estudo. Ó só, comportamento. Agora eles fizeram a pergunta ao contrário, para os liderados. Perguntaram para os liderados, viu? E você, o que é que você admira num líder? É o conhecimento e a experiência que ele tem para te passar? É o certificado? Não, ele estudou ali na USP, o cara tem, sei lá, pós-graduação em Harvard. É isso aí que faz você admirar ou não? Não, olha aqui, gente, 74,87% dos liderados que foram entrevistados nesse estudo disseram: e um pouco me importa que certificado que essa pessoa tem, de onde ela veio, onde ela estudou, tô nem aí pra isso. Eu quero saber se eu vou conseguir conviver com essa pessoa, se eu vou conseguir ter uma conexão, uma relação com ela. Se aquilo que ela me cobra, ela faz. Porque tem muito disso, né? O líder é aquele que tem que entregar mais. Essa coisa de faço o que eu digo, não faço o que eu faço, isso aí, gente, é uma dos maiores erros
que os pais cometem e os líderes cometem. Não adianta, a gente vai pelo exemplo. E não uma tem que característica da liderança é exatamente entregar a mais para ser exemplo, para que aquele colaborador olhe com entusiasmo e fale, nossa, ele tá aqui, ó, ele tá junto, ele tá fazendo. E, como a gente já falou, independe de título, tem a ver com coerência. Tem nada a ver com certificado. E aí, a pergunta que a gente tem, inteligência emocional, né? Então, a gente refletiu aqui, todo esse papel da liderança, veio entendendo o quanto o comportamento da liderança é predominante, entendendo todas as dificuldades, esses cenários que a gente enfrenta. Beleza. Você está falando pra gente que a gente tem que ter inteligência emocional para ser bom líder, para se comunicar bem, Bianca. Inteligência emocional é ser legal com as pessoas, Dani? Não é ser legal com as pessoas, é ser uma pessoa que sabe se relacionar e que quer ter vida longa, porque senão você vai ter um piripaque. Sem inteligência emocional, você vai entrar em pânico, em parafuso. E olha, eu já vi isso acontecer na minha família, já vi isso acontecer dentro do meu trabalho, pessoas que adoeceram, pessoas que morreram por conta dessa situação de não conseguir lidar com não ter inteligência emocional para lidar com situações de estresse, com os desafios do dia a dia e que adoecem a gente, prejudicam a nossa carreira, prejudicam a nossa família. Então, a comunicação aqui, gente, ela tá vindo, a gente está habilitando em você uma ferramenta que vai te ajudar a ter mais qualidade de vida, inclusive. E quando você pensa nessa comunicação, que ela é clara, que ela é assertiva, que ela é voltada realmente à solução de conflitos, que você tem uma escuta, quando você tem tantos itens muito equilibrados ali, a gente está falando de uma inteligência emocional apurada. Então lembra que eu falei que nós temos múltiplas inteligências? A emocional é uma delas, assim como a do QI, a do gênio, também é uma delas. Então a gente tem que pensar como é que eu entro em equilíbrio e o quanto essa inteligência emocional bem desenvolvida vai refletir na minha comunicação. Vou te dar um exemplo simples. Você fica esmurrando a mesa quando está com raiva? Você está sem inteligência emocional, não está conseguindo fazer o quê? Gerir ali, controlar as suas emoções. E o que isso está transmitindo para a sua equipe? Você está inseguro? Você está gaguejando muito? Você está com uma respiração ofegante? Você não está conseguindo controlar suas emoções. O que isso está transmitindo para o seu time? E quer coisa mais tóxica do que você ter uma equipe insegura? Não, simplesmente não tem performance, não tem resultado. E aí, isso vai impactar diretamente no caixa da empresa, né? No bolso da empresa. Não tem como a gente pensar nisso. E tem até o outro lado que é importante a gente citar. Não é só o esmurrador de mesa que tá sem inteligência emocional. Você que é engolidor de sapo, que não sabe se posicionar, que tá aguentando coisa, que não consegue ter uma conversa direta com uma pessoa, que não consegue expressar e botar limites, você também está sem inteligência emocional. Então a gente tem os dois polos. A gente tem os dois extremos ali se prejudicando as pessoas em volta e prejudicando principalmente a sua carreira. E aí a gente falar de liderança, evolução, salário alto, promoção... Inteligência artificial? Aí uma coisa não vai levar a outra, não adianta. E vai precisar de inteligência emocional para lidar também com a IA. IA, exatamente. Se você acha que você não vai ser substituído, queridos, não adianta. Todos nós estamos sendo, a gente vai precisar entregar outras coisas dentro das nossas capacidades para que a gente possa conviver com a tecnologia e usar a tecnologia a nosso favor. Porque se a gente não aprende a fazer isso, ela vai ocupar o nosso espaço e chore quem chorar, não adianta, é o que acontece e o que vai acontecer, certo? Vamos à definição teórica do que é inteligência emocional, porque a inteligência emocional, ela ganhou, esse termo, ele foi popularizado recentemente, né, Dani? Porque a gente começa a ter mais
mais acesso aos conteúdos. O próprio escritor, né, e pai da administração moderna também trouxe muito da inteligência emocional para essa área de conhecimento dos gestores. Então a gente começa a pensar assim, tem muitos livros que nos ajudam a falar sobre isso. Nós temos muitos aqui, inclusive, né, Sim, Bianca, que exato. fazem parte aí do nosso embasamento. E aí a gente tem aqui, ó, um que faz muita diferença, esse grande escritor, que é o Daniel Goleman. Esse termo ficou popularizado com o Daniel Goleman, tá? Que é um PhD em psicologia, é um pesquisador, e esse cara popularizou esse termo. A gente tá na frente da tela aí, mas o nome do livro, que a gente até deixou aqui para vocês, é Inteligência Emocional, a teoria revolucionária que redefine o que é ser inteligente. Então, redefine o que é inteligência. E, portanto, a inteligência emocional é identificar os próprios sentimentos e os dos outros, motivar-se. Ó só, eu me motivo. Então, a gente sai desse papel passivo de sentar numa cadeira e esperar o mundo que me motive. Que esse é um dos grandes erros que a gente comete. E a gente tem que pensar que motivação não tem a ver com estar sentindo o tempo todo essa alegria, dando pulinhos, eu sou um líder motivado. Não é isso. Motivação é exatamente qual é o motivo que te coloca em ação. Então, que motivo coloca você, que motivo faz você acordar todos os dias para ir para o seu trabalho? Você pode falar para mim, ai Dani, é pagar boleto? É um motivo. É o plano de saúde dos meus filhos? É um motivo. Então, a motivação, você tem que ter maturidade e inteligência emocional para colocar ela ali, ó, para começar a fazer você caminhar. Depois disso, a gente pode falar de disciplina, que vai também apurar você nessa motivação. Mas o que motiva você a ser um líder? Já parou para pensar nisso? O que motiva você a ser um líder? Que ações você toma por causa dessa motivação, desses motivos que estão aí ajudando você nesse momento da sua profissão? Porque motivo para ação, que é motivar-se, não tem nada a ver com empolgação. Nós, de uma maneira até infantil, a gente quer buscar empolgação para tudo. Eu só faço o que eu estou empolgado para fazer. Para começar, que isso é um sentimento infantil, né? Quem é adulto entende que você não vai estar empolgado para todas as coisas que você vai precisar fazer. Você tem que ter um motivo para a ação. E é por isso que ser inteligente emocionalmente, ou seja, ressignificar o que é inteligência para o mercado, é pensar em motivar-se e não sentar e falar: ai, mas é que fulano não me elogia, Beltrano não me reconhece, ai, mas você vê, eu faço, ninguém me dá valor. Esse papel é o da vítima. E aí a gente fala muito, e hoje é muito importante dentro da liderança, o autoconhecimento. É por isso que a gente precisa de inteligência emocional. Porque quando você está nesse lugar de vítima, necessitando o tempo todo ser motivado, você não está vendo com clareza os motivos que fazem você fazer aquilo. Quais são os seus propósitos em relação à sua liderança, ao seu trabalho, aquilo que você está buscando. Então a gente sai desse lugar. Então é preciso ter inteligência emocional, começando pelo autoconhecimento. E gerir bem as emoções dentro de si nos relacionamentos. Veja, a gente até fala controlar as emoções. Emoção é um negócio instintivo. A gente não controla medo, a gente não controla a reação que o meu cérebro vai ter a um estímulo externo. Mas eu posso gerir isso e eu preciso ter autoconhecimento para saber quais são as minhas rotas de fuga para eu poder gerir essas emoções, lidar com elas. Então, se eu não sei o tamanho do monstro, eu não sei qual é a arma que eu vou usar para eu poder combater esse monstro, certo? Por isso é importante você saber quais são as suas fraquezas, quais são as suas virtudes, como é que você reage em determinadas situações, o que você poderia fazer de diferente, e com inteligência emocional, com autoconhecimento, você passa a trazer isso para a sua comunicação. Isso vai sendo apresentado porque você comunica que tem inteligência emocional, que tem ética. Você comunica pelo comportamento, pelo exemplo, pelas mensagens que transmite. Não tem o que fazer. E quem não desenvolve bem a inteligência emocional acaba
travando essas batalhas internas. Então, produtividade, capacidade de tomar decisão, concentração no trabalho, tudo isso é afetado por isso. E por isso que a gente está aqui. Ó, vamos começar pela base, a gente vai, né, constrói-se um alicerce de um prédio, eu preciso primeiro da terraplanagem, eu preciso de um terreno ali que dê conta de sustentar esse alicerce, esse prédio, né, Dani? E esse alicerce são vocês. Então, assim, as suas emoções, os seus sentimentos, o quanto você conhece o que está dentro da sua cabeça, o quanto a sua mente consegue controlar o seu corpo, porque a vontade que eu tenho mesmo é de assistir uma série boa da Netflix. Então o corpo leva para esse lugar. Para cair, para descer, não tem uma resistência. Agora coloca um objetivo para você ver. Aparece tudo quanto é obstáculo, tudo dentro da sua mente. Então você consegue liderar a si mesmo para começar a transpor esses obstáculos que a nossa mente impõe? Porque o nosso cérebro, ele é preguiçoso, ele é programado para poupar energia. E é por isso que a gente prefere assistir, né, série no Netflix do que assistir um curso de liderança, uma imersão de liderança. Tenho certeza que um monte de gente já foi embora da aula de hoje. Só os fortes ficam até o final. Então quem fica até o final é os soldados resistentes. A gente já sabe disso. Vocês vão ver, isso vai acontecer até na quarta-feira. Vocês vão ver que diminui drasticamente a quantidade de pessoas que participam, porque as pessoas não vão conseguindo. Ficam os fortes, ficam os que realmente são diferenciados, são as pessoas que realmente conseguem contornar as sabotagens do cérebro, porque... E aí a gente, né, quarta-feira, os que já estão no caminho da inteligência emocional e de uma comunicação efetiva para liderar. Porque a inteligência emocional impede que a ansiedade interfira na capacidade de raciocinar, controla os nossos impulsos, persiste, né? Ajuda a gente a persistir num objetivo, por exemplo, vou fazer essa imersão até o final, essa persistência, se manter em bom estado de espírito, mesmo quando o mundo está ali à sua volta, as pessoas não têm culpa dos seus problemas, e ser empático, que a empatia, acho que na minha opinião, é uma das coisas muito difíceis de praticar, né, Dani? Todo mundo fala de empatia, fala, mas é meio da boca para fora. Ainda porque precisa trabalhar autoconhecimento e precisa entender o outro na natureza dele, na diversidade dele, na crença dele. Porque a gente tem empatia, mas se eu fosse você, aí não é empatia. Não, porque você não é o Você outro. não é o outro. No lugar dele, você iria lá no lugar dele com as suas crenças, calçando o seu sapato. Então não, a empatia é respeitar o outro, é você aceitar a decisão do outro e realmente sentir aquilo, falar, nossa, a gente que é mãe, a gente tem, normalmente a maternidade traz uma empatia. Então quando você vê alguém que perde um filho, a mãe na hora a empatia chega. Então você não julga, você não pensa, não, é simplesmente sentir aquilo do lugar que você tá, respeitando aquela dor, aquele momento. Então trabalhar a empatia é algo que tem muito a ver com autoconhecimento e ela reflete diretamente na comunicação. Porque a gente está falando dessa comunicação para liderar que tem a ver com influenciar, que tem a ver com engajar, com motivar. Então isso tudo vai ser transmitido se você tiver uma inteligência emocional, uma capacidade de gerir os seus monstros ali, sabe? Saber lidar com isso, reconhecer as suas vulnerabilidades, fraquezas, esse processo de aprendizagem que a gente está na nossa eternidade. Então, quando a gente começa a baixar a bola e falar assim, peraí, eu tô no alto, quantos altos cargos de liderança a gente atende de pessoas que estão baixando, falo, peraí, eu vou aprender. Altíssimos, a gente atende aqui em mentorias e treinandos, que são pessoas que têm, assim, mais de 20 anos de carreira e que retrocederam e falaram, eu não tô conseguindo, eu preciso me habilitar mais. Eu preciso entender o que está acontecendo agora com esse novo momento, com essa diferença de geração. Então, quem está aqui, quem vai ficar até o final, ou é alguém que está realmente buscando essa transformação, porque está enxergando oportunidades, ou é alguém que está sofrendo, porque a dor também motiva. É motivadora. A dor é motivadora, está sofrendo as consequências de uma má comunicação. Só da gente citar isso, tem gente que já sai, não adianta, porque você fala, realmente eu não vou conseguir fazer isso, mas você que está aqui vai conseguir fazer, porque a gente vai te passar os 4 pilares da inteligência emocional. Pessoal,
Ó, 9h15 agora, firme e fortes aí. Como é que tá nosso chat, Dani? Podemos tocar? Todo mundo na mesma página? Tem aí, ó, a gente tá com bastante coisa, bastante reflexão. Essa aula de hoje, ela é muito de insights mesmo, é meio que pra gente, sabe, borbulhar a cabeça e começar a refletir sobre as coisas, porque se a gente não olha ao redor, a gente não consegue falar de autoconhecimento, de inteligência emocional, não tem como a gente tratar desse assunto se a gente não revirar nossas gavetas. Então sim, é um assunto mais denso, podemos tocar, vamos em frente, querem pegar uma aguinha, daqui a pouco tem atividade, aí vocês conseguem também pegar uma aguinha. Vamos terminar o conteúdo aqui então? Nós vamos então passar pelos 4 pilares da inteligência emocional. Agora que a gente já sabe a definição, o que é a inteligência emocional, então é ressignificar o que é ser inteligente. É olhar para um outro tipo de inteligência que a gente viu aí, né, nessas pesquisas que nós repercutimos nessa aula de hoje. O quanto o comportamento tem um grande impacto nesse papel de liderança e o como os liderados vêm. Então, nós vamos precisar abastecer esse terreno. Primeiro pilar, autoconsciência, Daniele. Você se conhece? Então começa por aí. Aí muita gente vai falar assim, mas sou eu, meu nome, onde eu moro, quanto eu ganho, o que eu gosto de fazer. É mais que isso. Desde Sócrates, conheça-te a ti mesmo. Então, você realmente se conhece na diversidade? Eu gosto muito da história da Branca de Neve, que é pra gente ter uma ideia, né, de que é uma história muito filosófica. A rainha, ela era a melhor pessoa do reino. Ela amava todos, as árvores eram frondosas, davam frutos, a natureza era bela. O dia que o espelho falou para ela que ela não era mais bonita, a mulher virou o demônio. Então, quando algo não te faz bem, quando você sai da sua zona de conforto, quando algo não sai como você gostaria, quem você é? Quando você é frustrado. Quem é você? Quem é você vira na madrasta? Você então, vira a madrasta da Branca de Neve? É essa, quer destruir o mundo, nada tá bom, tá tudo péssimo. Então a gente começa por esse lado. Eu me conheço e a gente se conhece nas adversidades. Mas não é para se culpar, é para se conhecer, porque a ideia é a gente evoluir mesmo. E isso vai transitar para a liderança e para a comunicação. Até porque o mundo não vai te agradar 100% do tempo. Então, se a gente está buscando isso, de novo, isso é um comportamento infantil e nós somos adultos hoje, muita gente ainda é infantilizada, não é porque você tem 45 anos que você não está com pensamento, não, já amadureci do que eu tinha que amadurecer. Então veja, a autoconsciência é entender inclusive de situações que te colocam nessa fragilidade, situações que te colocam nesse campo onde você não aceita ser frustrado, não aceita ser contrariado. Outra coisa, você sabe nomear os seus sentimentos? Você sabe diferenciar fome de ódio? Porque tem gente que não sabe diferenciar. Não sabe. E vira tudo ira. Tudo vira ira. Na verdade, você não está com ódio, você está com fome. Então, você sabe fazer essa diferenciação? Você consegue identificar as suas forças e fraquezas sem a aprovação externa de alguém? Você consegue identificar o que você tem de forte, o que você tem que você precisa melhorar sem que alguém te diga sobre isso? Porque isso é muito da autoconsciência, porque às vezes aquilo que eu visualizo na Bianca como um ponto forte, ela pode falar, mas nem é o que me mantém em pé. Exato. E às vezes é o que mais ela transmite, mas o que a mantém em pé pode estar ali, muito voltado dentro de um campo reservado a ela, que ela não transmite. Então, a gente tem conhecimento disso, da nossa sagacidade, da nossa esperteza, de quem somos durante um momento de crise. Bom, vamos saber o que o pessoal do chat está falando sobre esse primeiro pilar? Autoconsciência. Você se conhece, você sabe nomear os seus sentimentos, você consegue identificar suas forças e fraquezas sem aprovação externa de alguém? Tira os slides da tela. Vamos ver o que o pessoal está falando aqui, ó, Dani, sobre esse primeiro pilar, sobre o pilar da autoconsciência. Pessoal, como é que vocês estão lidando com essa autoconsciência? Se conhecem? Conseguem reconhecer os próprios sentimentos? Tem aí no chat pra gente ver como é que o pessoal tá reagindo a essas situações aqui, ó.
Tem algumas coisas legais, o pessoal já tá dizendo. Pessoal, tem aqui, ó, sou apaixonada por esse assunto, ó que legal, muito bom. A gente também, a gente adora esse assunto, a gente adora. Emília, sou apaixonada por este assunto. Que mais? Que tem aqui, ó. É libertador o autoconhecimento, Jaci, é libertador. A gente para de colocar as nossas frustrações, os nossos desejos, o controle da nossa vida nas mãos de outras pessoas, inclusive a nossa performance como líder. Imagina você que precisa liderar, precisa transmitir autoconfiança, se você ficar preso ao julgamento, ao que o outro está pensando de você, ao que outros líderes podem estar falando de você, você se prende, você se fecha e você acaba não transmitindo aquilo que realmente tem poder de comunicar. Ó, o Igor falou o seguinte, graças à terapia estou evoluindo bastante. É super interessante isso, Igor, porque sim, a gente busca, né, esse apoio, inclusive para digerir, saber lidar com as coisas é muito importante. A Sandra, eu viro a bruxa. A Sandra reconheceu a vulnerabilidade. Isso é autoconhecimento, Sandra. Reconheceu, parabéns. Sandra, reconheceu. Então, assim, agora que você sabe que você vira bruxa, a gente precisa achar um mecanismo para você não virar mais bruxa. Você precisa entender que se o espelho falar para você que você é feia, você vai precisar lidar com isso e entender aonde está a sua beleza, reconhecer as suas forças e fraquezas, que é esse primeiro pilar que a gente está tratando aqui. Se aquele relatório que você debruçou 3 noites para terminar e aí a pessoa entrega e fala, não é isso. E também não fala para você o que é exatamente que ela quer, porque ela não sabe comunicar. Então também é a hora de você não deixar a bruxa vir à tona, é respirar e aí começar a trabalhar a sua comunicação com essa pessoa. Então exatamente o que você deseja de mim? Ó, o pessoal até falou, consigo identificar alguns, teve um que falou assim, eu consigo identificar, mas não sei lidar, que é o segundo pilar. Então vou voltar aqui para nossa aula. Então nós falamos de autoconsciência, que é o conhecimento de si. Vou botar os slides na tela aqui então, porque a gente vai agora para o segundo pilar, que é, beleza, eu sei que eu viro bruxa, que nem a Sandra falou, eu viro, gente, é isso. Vamos ensinar a madrasta agora a controlar as emoções. O que eu faço com isso então? Aí a gente entra no segundo pilar, que é autogestão, que é sair desse campo de ser dominado pelas suas emoções, que é essa vida passional, né? Que é aquela coisa, acordei bem, tá tudo bem, acordei mal, tá tudo mal, que é ser dominado pelas suas emoções. Isso é muito complicado para a gente conseguir se comunicar com efetividade. E aí tem outros aspectos também para a gente refletir sobre autogestão, né, Dani? Você fala sem pensar e depois se arrepende? Então, são aqueles 2 segundos que eu falei no início, que é importante a gente ter, né? Vai falar, respira. Pensa, a própria respiração tem a capacidade de dar mais clareza para o nosso cérebro, então a gente começa a ter uma forma melhor e talvez não seja nem a hora de se comunicar, às vezes é silenciar mesmo. Então a gente precisa ter essa dinâmica. O silêncio é inteligência, é uma inteligência da comunicação e aliás ele comunica de uma forma muito eficaz, dependendo de como ele é colocado. Você consegue transformar as suas emoções em ações produtivas? Então, é usar a força do ódio para mover algo para um lado positivo, porque é uma força. É uma força. É uma força. E é uma intensa força. Então, você consegue trazer isso, ressignificar e falar assim, opa, e aí, de repente, vira uma força criadora, inovadora? E até um ponto importante para a gente pensar que você está percebendo que nesses pilares tem mais pergunta do que resposta? A gente não está aqui com resposta pronta, sabe por quê? Falar de inteligência emocional é falar de individualidade. E nós estamos lidando aqui, com um público de centenas de pessoas, são centenas de alunos dentro de uma sala de aula, que cada um está num ponto. Cada um tem uma realidade, então não seria leviano da nossa parte se eu e a Daniele chegássemos aqui e falar, faça isso ou faça aquilo. Não, o que a gente precisa é te ajudar a pensar e você encontrar a sua resposta baseado nesse papel de refletir sobre o que está acontecendo com você e os padrões que você tem repetido diariamente nos seus comportamentos, na sua comunicação. Porque como líder, é isso que você precisa muitas vezes fazer com a sua equipe. Nem sempre as respostas estarão prontas, principalmente para você que de repente tem uma equipe criativa, uma equipe que não está no processo diário.
E aí você precisa encontrar maneiras delas descobrirem a melhor solução. Então você como líder não é lavar as mãos, mas estar ali, ó, fazendo esse tipo de pergunta, de questionamento. Então a gente vai aprimorando porque é uma jornada interna. Interna e às vezes essas respostas não vêm de bate-pronto, por isso que essa é uma aula que ela vai repercutir na sua semana. Você vai ficar pensando sobre essas coisas vários dias. A gente não vai... Às vezes a gente encontra respostas rápidas, às vezes não. Mas a gente precisa parar para pensar sobre isso. Então, se eu tenho autoconsciência, eu vou pensar, poxa, como é que eu vou lidar com esse meu padrão de reagir às coisas dessa forma ou de não reagir às coisas dessa forma? Então, como que você consegue transformar as suas emoções em ações produtivas? É o outro olhar sobre a coisa. E sabe, Bianca, algo que as pessoas precisam também ter em mente quando a gente fala em liderança e em comunicação, é sobre o personal branding, a marca pessoal. E muito do que falam da gente quando não estamos presentes tem a ver com a nossa inteligência emocional. E chegou irritada, chegou estressado e mal educado. O rótulo que você leva. O rótulo, exatamente porque você não está conseguindo gerir as suas emoções e comunicar isso de uma maneira agradável, resolutiva, voltada para um propósito, para o senso de coletividade. E a marca pessoal, isso que a gente tenta construir, é exatamente o que falam de nós quando não estamos presentes. É isso que aí a gente vai para esse terceiro pilar, que é a empatia. Porque aí a gente sai do individual, autoconsciência, autogestão, ou seja, consciência de mim e como eu vou gerir os meus padrões, certo? As minhas reações, a forma como eu reajo e ajo nas situações. E aí eu passo para o contexto coletivo, que é a empatia, é o terceiro pilar, que é essa conexão com o outro. E a primeira pergunta que se faz para desenvolver empatia é: você se interessa pelo que os outros têm a dizer? A gente começa por aí. Dá para liderar sem gostar de gente, Dani? Não tem como. Não tem como liderar sem gostar de gente. E gente tem desafio, problema, coisas rotineiras do dia a dia que precisam ser expressas. E aquela história de que, olha, da catraca para dentro, você não traz problema para a empresa. Ah, então eu não vou entrar, porque, né, eu sou um indivíduo no todo. Eu terei inteligência emocional para gerir o meu acontecimento fora, para não inviabilizar o meu trabalho aqui dentro. Mas eu também preciso comunicar que isso pode afetar. Então eu preciso de um líder empático. E a empatia não é gostar de todo mundo, tá longe disso. Não tem nada a ver com achar, não é bom ser bonzinho, gostar de todo, achar todo mundo legal. Muito pelo contrário, é não pegar essas emoções dos outros para você. É reconhecer. Sabe quando você está sendo empático? Quando você reconhece que o outro é o outro e ponto. Se você chega nessa porta e não invade, ótimo, você já apresentou empatia, você já conseguiu exercer esse papel coletivo, esse contexto do terceiro pilar, onde você vai para uma experiência, uma conexão com o de fora, que é diferente de você, e que você vai saber lidar com esses limites. E aí lidar com pessoas difíceis, reativas, mandonas, choronas, essas pessoas que são complicadas de lidar, e você fala, cara, isso não é um problema meu. A empatia, ou falar, olha, eu sinto muito que você esteja passando por isso, eu sinto que, né, você esteja sentindo isso, mas eu não posso te ajudar nessa circunstância. E a gente tem dificuldade de fazer. Tem muita dificuldade. E como líder também, colocar as soluções possíveis, ter, né, essa determinada distância. Exatamente, você não pode trazer essas emoções para você, porque o líder, ele tem que construir uma distância saudável para as decisões mais coerentes. Então, quando você não está com as suas emoções equilibradas, não consegue gerenciar isso, não é hora de você tomar uma decisão. Então, o líder que tem inteligência emocional, ele sabe fazer isso. E a empatia é exatamente ter esse olhar para si, a autoempatia, e para o outro. Então, isso vai fazer diferença na sua comunicação. Por quê?
Porque a partir disso, esse reconhecimento do outro, essa conexão com o outro, e inclusive essa barreira que você faz, e a barreira aqui, a gente não tá querendo botar a barreira para comunicar, é tirar a barreira, mas essa barreira de não invadir o outro, de não colocar as suas opiniões pessoais, as suas aspirações, o que você acha que é certo ou errado sobre a vida na caixa do outro, que essa é a dificuldade, é para que a gente possa desenvolver o quarto pilar, que é habilidade social, que é construir relações saudáveis, e é onde a gente chega com a tal da liderança. Um líder tem relações saudáveis e ele faz isso com uma comunicação que está sendo efetiva, que está surtindo efeito, que tem uma positividade, que consegue criar um ciclo positivo entre essas pessoas. Tem relacionamento, e essa comunicação baseada em todos esses elementos que a gente trouxe até agora, e principalmente quando você tem empatia, você tem habilidade de socializar. Pessoas que não são empáticas não têm habilidade de relacionamento. Pode reparar, inclusive, se você for estudar aí ou ler mais sobre psicopatias, também estão muito ligadas à falta de empatia. E essa imersão, esse tipo de comunicação que nós estamos trazendo para esses 3 dias de trabalho aqui, se você quer ficar no individual, aqui não é seu lugar, não é seu espaço. Esse tipo de comunicação é para o coletivo. Esse tipo de comunicação é para uma via de 2 mãos. Então, se você não está disposto a abrir a segunda via, a via da vinda, você só quer mandar, mas não quer receber, então assim, nem é para você esse espaço. Você já tomou essa decisão que você não vai abrir essa janela, não vai abrir essa porta? Não precisa ficar até o final da imersão, não. Agora, aqui é um espaço onde a gente vai incentivar a comunicação da troca. Porque é essa troca que proporciona o crescimento. Porque hoje a gente tem, dentro de grandes equipes, e uma liderança democrática sabe disso, que muitas vezes dentro da equipe você tem uma pessoa que tem mais experiência em determinado assunto que o líder. Então, só a liderança democrática, só a troca de informação, só a consciência do coletivo vai fazer essa equipe toda crescer, porque há essa abertura. Liderança é troca. Então, a gente chega ao quarto pilar da inteligência emocional, então você vê como que é evolutivo. Primeiro eu me conheço, aí eu aprendo a lidar com esses padrões comportamentais e geri-los. Aí eu conheço o outro, praticando empatia, para que eu consiga lidar com o coletivo, para que eu consiga trocar com uma ou mais pessoas dentro do contexto da liderança. Ficou claro para você que liderar não tem nada a ver com ser chefe? Não tem nada a ver, e tem esse olhar incrível para o outro, para o time. E como é interessante, quando a gente se conhece, quando a gente sabe onde estamos, quem somos, fragilidades, você reconhece no outro aquele ponto. E como você superou aquilo, você sabe dar a mão, você é aquele líder que fala, vem aqui, ó, por esse caminho aqui você consegue sair. É dessa maneira que você vai desenvolver essa habilidade. Ah, você está com essa dificuldade em transmitir boas informações na sua reunião? Eu vou te enquadrar aqui, vou colocar você aqui. Tem um curso assim, um treinamento em oratória, um treinamento de liderança, um treinamento onde você vai desenvolver habilidades. Então, o líder, por ele ter superado, por ele se conhecer e saber das fragilidades que ele enfrenta ou enfrentou, ele sabe dar uma solução, apontar um caminho para quem está, por exemplo, no início de carreira. Vamos dar um check então na nossa linha de raciocínio dessa aula de hoje. O nosso papo é inteligência emocional, ou seja, o ressignificado do que é ser inteligente para o mercado, o ressignificado do que é, o que é preciso para que eu possa de fato construir esse caminho de sucesso que eu almejo através de uma liderança. E aí a gente coloca a inteligência emocional como base da construção de uma boa comunicação, porque a comunicação está relacionada ao seu comportamento, e o seu comportamento é uma reação das suas emoções. E aí a gente está aqui contando com 4 pilares que a gente tem muito mais pergunta a se fazer do que respostas prontas, que é a autoconsciência, a autogestão, a empatia e a habilidade social. A gente vai para uma
última fase da nossa aula aqui. Então, antes da gente avançar, porque agora a gente vai praticar, Dani, vamos ver o que o pessoal tem comentado aqui no chat. Vamos botar, porque daqui a pouquinho a gente já vai colocar, então, a atividade aqui no chat pra gente. Eu quero saber, cadê, ó, não teve mais nenhuma chuva de megafone. Ah, que é isso, gente? Estamos aqui, ó. Olha só, 9h34 da noite. Obrigada por vocês que ficaram até aqui. Olha, gente, nós temos centenas de pessoas aqui com a gente, uma sala de aula cheia. A gente fica feliz com isso, né, Dani? A gente fica feliz. Enquanto o pessoal vai mandando a chuva de megafone, deixa eu ler um pouquinho aqui dos comentários. O Nelson: tem que melhorar, ainda me preocupo com o que os outros pensam de mim. A gente tem que se preocupar com o que os outros pensam se a gente não estiver fazendo nada a respeito. Mas aí é um fazer a respeito que você, se conhecendo, sabendo as suas prioridades, fragilidades, pontos fortes e mais vulneráveis, você vai buscar esse caminho. E aí você tira essa preocupação, esse controle externo. Porque se deixar o externo controlar a gente não sai do lugar. É importante também, Nelson, pensar o seguinte: quem são esses outros que você está fazendo tanto questão de pensarem ou não sobre você? Às vezes a gente precisa elencar alguns juízes. É importante a gente se preocupar sim com o que os outros pensam, e a gente sempre vai se preocupar. Viver em sociedade, a gente sim vai ter que ser chancelado e validado pelas pessoas, isso é normal. Natural. Mas a gente não pode sair passando procuração para qualquer juiz. Qualquer um é meu juiz, qualquer um pode julgar a minha vida, qualquer um pode me invadir. E aí aquela crítica é o fim do mundo. Pronto. Aquele feedback que talvez não tenha sido dado da maneira assertiva vai me derrubar, e aí eu já penso em outras situações. Então não, aí autoconhecimento para quem tá nessa posição aí, né, muito derrotista. A gente precisa levantar e pensar que há uma outra maneira de contornar situações. Estão perguntando aqui quando que chega a minha bebê, Dani, que minha barriga tá aqui, ó, chamando a atenção. Gente, ela nasce até outubro, comecinho de outubro aí tá nascendo. Então, na verdade, é meu último destrave desse ano, Dani. Depois eu saio de licença maternidade. Quem vai cuidar de vocês são as meninas. Então, vocês aproveitem que eu tô aqui, ó, na minha contagem regressiva para licença maternidade, que aí eu vou cuidar da minha cria, tá? Vamos lá, vamos praticar então, gente, pra gente terminar a nossa aula de hoje. Tem mais algum comentário legal aí, Dani? Ai, as pessoas estão abrindo a caixinha aqui de Pandora. Eu busco me conhecer, não gosto de pessoas invasivas, que acham que nos conhecem e fazem críticas a meu respeito. Muito bom, tem que ter sempre um peso aí e uma medida. Sim, me cobro bastante, quero alcançar a perfeição sempre. É um problema. Porque assim, a perfeição, eu falo, não é desse planeta. A gente tem que buscar o nosso melhor todo dia. Quem faz o melhor, fez o que podia ter feito. Então, essa é uma chave assim que me liberta de vários julgamentos, pretensões, frustrações. Fiz o melhor, então eu fiz o que eu podia ter feito. Então, conhecendo a sua capacidade, você vai saber se você fez ou não o seu melhor. E a perfeição, ela gera algo também que eu costumo dizer que ela casa ali com a procrastinação. Não tá bom ainda, a hora que tiver bom eu faço. Não tá bom ainda, a hora que tiver bom eu converso com o meu líder sobre aquele cargo que eu almejo. A hora que eu estiver preparada, então você fica num lugar também, e como estamos em constante desenvolvimento, então a gente não vai chegar nesse lugar. Então, essa autoconfiança de que esse é o meu momento, eu vou fazer tal coisa, vale muito. Então, cuidado para a perfeição não ser um paralisador. Até porque o que é perfeição? A gente não tem nenhuma definição sobre isso. Então, ela sempre vai ser relativa e você vai buscar algo que até não é palpável. Então, o perfeito bota a gente nesse papel de enrolador em algumas situações. Então, toma cuidado com a busca da perfeição. A busca o melhor que eu posso ser, como a Dani comentou, eu acho que talvez seja a melhor estratégia que você possa adotar aí para conseguir essa performance, essa alta performance que você está buscando. Certamente vocês estarão amanhã muito melhores em relação à visão de si, a visão desse eu vai estar muito melhor. Então já é um começo, já é um caminho. É um começo. Excelente instrução, estou amando meninas, obrigada. Explicação excelente, baixa autoestima, irritado com pessoas às nossas voltas, e se tudo não der certo, há sempre culpados. É verdade, isso é baixa autoestima, tem sim.
Acontece, ter autoconhecimento é o primeiro passo para se tornar alguém que pratica o desenvolvimento constante, e essa é uma competência essencial para encontrar a satisfação na sua vida pessoal e profissional. Aí, ó, validando o que a gente está fazendo aqui hoje. Muito obrigada, Valdemir. Vamos botar então o exercício no chat pra gente. Vamos praticar a nossa aula de hoje. Nós vamos fazer um exercício juntos aqui. Eu até coloquei aqui já para mostrar para vocês qual é o arquivo que vocês vão baixar. Vocês põem na tela para mim, fazendo favor, gente? Ó, vocês vão... o pessoal tá colocando no chat aí já o arquivo para a gente fazer a nossa roda da comunicação. Então, nós vamos fazer um exercício juntos aqui. Então, já que essa é uma aula de inteligência emocional, nós estamos buscando autoconhecimento, a gente vai se autoconhecer e conhecer como que é a nossa comunicação, certo, Dani? Então, qual é o arquivo? Ó, já tá aí no chat, certo? Tá aí no chat para vocês, baixa a atividade aí, a roda da comunicação, o link tá aí no chat, já baixa para você guardar. O que a gente vai fazer, tá? Ó, esse aqui é o arquivinho, eu vou voltar aqui pro slide. Isso aqui a gente vai deixar em PDF para você, porque é legal, porque a roda você pode imprimir e depois você pode pintar a pontuação para você conseguir ver essa roda. Mas vamos explicar o exercício e a gente já chega nisso. Mas ó, esse é o arquivo que você vai baixar, que tá o link aí no chat, que depois você pode imprimir esse arquivo, porque a gente vai medir alguns pilares. Deixa eu voltar aqui pro slide para a gente explicar o nosso exercício, o que nós vamos fazer. Então, nós vamos fazer a roda da comunicação para líderes. Vamos lá. Introdução do nosso exercício de hoje. A chave para todo o desenvolvimento de habilidades é o autoconhecimento, é o que nós estamos fazendo nesta aula. Por isso, a roda da comunicação para líderes vai te ajudar a conhecer as suas forças e fraquezas. A pessoa tem que se pontuar agora, né, Dani? É aquele momento em que você tem que observar nas suas atitudes, né, na sua comunicação, aquelas reações, aquele sentimento que você percebe que pode estar atrapalhando muitas vezes esses resultados, e o resultado está na comunicação. Então agora é hora de você começar a dar nota mesmo, é aquela autoanálise que você fala, opa, aqui eu tirei 2, aqui eu tirei 3, aqui eu tirei 10. Olha que bacana. Então você vai ajudar com essa atividade de autoconhecimento voltada para a sua comunicação, você vai melhorar a sua performance na comunicação. Você vai dar nota, já vou mostrar quais são os itens, de 0 a 10. Você vai se dar nota, é você que vai se avaliar em cada um desses itens. Então, vamos lá. Nós temos aqui, ó, são 3 quadrantes onde você vai se avaliar. O primeiro é o interpessoal, ou seja, é da sua relação com os outros, o intrapessoal, da sua relação com você mesmo e na sua comunicação em si. Você vai se dar nota nesses pilares. Vou pedir para a Dani, então, passar. Dentro do interpessoal, o que a gente está avaliando, Dani? Delegar atividades. Você consegue fazer isso com facilidade? Ou você fica inseguro? Vocês ficam inseguros ao delegar, porque, vai que, né? Mas não vai fazer do meu jeito. Porque eu gosto de tal coisa. Então, a ideia é de 1 a 10. O quanto você tem... 0 a 10. De 0 a 10. Isso. O quanto você consegue delegar atividades. Então, essa é uma forma de medir como você está fazendo essa entrega para o coletivo. Quem está pedindo o arquivo, ó, sobe um pouquinho o chat. O link está aqui no chat, aonde eu pego o arquivo. Tá aqui o link para você baixar esse arquivo. Interpessoal ainda, dar feedback. Você consegue dar feedback de 0 a 10. Qual é a nota que você se dá para a tua qualidade de feedbacks? Depois, desenvolver ideias em equipe. Você consegue gerenciar tantas ideias, pessoas diferentes, fazer com que as pessoas se expressem, coloquem ali as informações. Você consegue, inclusive, coordenar isso para que não vire uma reunião que deveria ter sido mais enxuta. Um e-mail. Né? E aí se torna um problema para você direcionar. Então, desenvolver ideias em equipe. Qual é a nota que você se dá de 0 a 10? E depois, ainda no quadrante do interpessoal, inspirar e motivar. Você está conseguindo inspirar e motivar as pessoas aí, exercendo esse papel de liderança? Hein? Essa comunicação, ela é motivadora e inspiradora? De 0 a 10 você vai se avaliar. Então, ó, primeiro quadrante vai se dar essas notas, 0 a 10. No interpessoal,
como que você está delegando atividades, dando feedbacks, desenvolvendo ideias em equipe, inspirando e motivando. Aí a gente passa para o segundo quadrante, que é a intrapessoal. Vamos lá. Então vamos falar de credibilidade. Agora é aquilo que está com você. O quanto você acha que você passa, transmite credibilidade de 0 a 10. Quanto você acha que transmite? Como você pensa que transmite essa credibilidade? Não, eu transmito credibilidade, então eu vou me dar uma nota X. Então isso é com você. Depois, inteligência emocional, que foi o tema, a teoria da nossa aula de hoje. Você já consegue se avaliar baseado no dia de hoje? E aí, nesse intrapessoal, essa relação com si, quanto que você dá para sua inteligência emocional nesse ponto de partida? Vamos lá, já é a hora de se avaliar. Criatividade, de 0 a 10. O quão criativos vocês são? O quanto vocês estão abertos ao novo para realmente buscar serem mais criativos? 8, visão de negócio. E aí, essa visão de negócio, você pode estar tendo a visão do negócio que você exerce como intraempreendedor, ou seja, dentro, num cargo como colaborador de uma empresa, ou visão de negócio você que é autônomo, consultor, pessoas que trabalham para si, mas tem que ter uma visão macro das coisas. Então, intrapessoal, notas. Aí a gente vai para o terceiro quadrante específico da comunicação. E aqui eu quero só ver que nota que vem. Carisma. Quanto você é um líder carismático ou carismática? Por que o carisma é importante? Porque a gente costuma a fazer mais por aqueles que a gente gosta. Só por isso. Carisma é muito importante e muitas vezes para algumas pessoas é um esforço parecer carismático, mas aí a comunicação dá esse apoio, principalmente o verbal e não verbal, que são os próximos aqui que você vai se avaliar. Como que tá a pontuação da comunicação verbal e não verbal? Importante porque é o tema de amanhã. E depois você vai ter ali mais um item que é o 12, comunicação assertiva. O quanto você se considera eficiente na sua comunicação? Aí como é que eu sei se eu sou assertivo? A sua mensagem, ela volta com aquilo que você desejou? Com aquilo que você transmitiu? Você transmitiu uma mensagem e a ideia foi, eles vão me entregar isso. Vem assim ou vem cheia de ruído? Não foi bem assim? Acabaram não entendendo? Não entenderam o e-mail? Eu não fiz uma cara feia, foi uma impressão errada que eles tiveram de mim. Então você começa a ver que a assertividade ela tá ligada a vários elementos, ao verbal e ao não verbal. Então como é que está a sua assertividade de 0 a 10? Pontuamos aqui, aí a gente vai conseguir visualizar essa roda de uma forma macro. Então você que baixou o material aí, depois pode imprimir, é legal pintar ou até em algum programinha de PDF conseguir editar para você visualizar se essa roda roda mesmo, né, Dani? Se ela tá rodando, porque qual é a ideia da roda da comunicação? É você observar se há equilíbrio. Se você está bem, se está tudo ali dentro de uma performance que roda com saúde, que roda com naturalidade, que flui. E quando você percebe que tem ali elementos que estão muito distantes, olha, aqui eu me dei um 1, aqui eu me dei um 3. Então você vai precisar integrar tudo isso para ter uma comunicação efetiva. Esses elementos, aí tem que ter 10 em tudo? Não, porque não tem perfeição. Não. Comunicação depende também muito do outro, né, do interlocutor. Mas se você consegue ter um equilíbrio, você está num caminho de uma comunicação com maior assertividade. Dentro de cada fatia dessa, você vai ver que tem 10 quadrantes. Então você pinta lá a pontuação que você se deu dentro de cada um e aí você vai conseguir visualizar como é que tá essa roda, se ela tá cheia de dentes, se ela tá capenga, se ela vai rodar, se ela não vai rodar. E aí vamos até desafiar vocês fazerem a roda e aí marca a gente, tira um print da roda, tira uma foto e tal e marca a gente lá nas nossas redes sociais. E pode até comentar, olha, fiz a roda da comunicação, do destrave, e eu percebi que eu preciso melhorar. Então, se você estiver disposto também a comentar com a gente, marca a gente lá, porque vai ser muito interessante a gente entender também como vocês estão se conhecendo nessa fase para aprimorar a comunicação. Porque se não se conhecer e não entender onde há a falha, como é que a gente vai melhorar?
Exatamente. Então, exercício aqui, ó, linha de raciocínio pra gente exercitar essa aula de hoje. Você marca a gente lá no Instagram. O meu é o @Bianca Celoto, da Dani é o @Dani Amorim e o @Ó Quem Fala. Então, pra gente visualizar como é que tá a sua roda aí nesse nosso primeiro dia de trabalho que está chegando ao final. Olha só, essa aula rendeu, hein, Dani? Essa aula, se deixar, a gente fica aqui até umas horas falando sobre isso. Pessoal, vamos chegando então à fase final dessa aula. Queremos saber dúvidas importantes, então agora é o momento da gente tirar rapidinho aqui algumas dúvidas, porque eu preciso passar para vocês a programação dos próximas aulas, para vocês já se programarem para as próximas aulas. Aliás, deixa eu já passar a programação, vou colocar aqui a tela de novo. Enquanto o pessoal vai colocando ali as dúvidas. O que vai ter amanhã, então? Sugestões. A gente, então, hoje trabalhou inteligência emocional e a gente exercitou aí para a gente se entender através desses pilares do interpessoal, intrapessoal e da comunicação na roda da comunicação, exercício de hoje. Se entender para saber por que está comunicando desse jeito. Exatamente, porque está falhando, certo? E aí amanhã a gente vai trabalhar oratória para a liderança, que é um instrumento extremamente poderoso na mão de um líder, tá? Então nós vamos trabalhar a comunicação na liderança, entender como aplicar a comunicação de uma forma eficaz, corpo, voz e fala. E aí também tem uma outra atividade. E amanhã quem vai estar aqui comigo é a Tami de Andrade, porque a Dani tem os líderes delas para cuidar, né, Dani? Amanhã é aquele momento que a gente fica de treinadora no presencial, é muito bom. Amanhã tem turma, a Dani é treinadora do presencial, o pessoal até pergunta, de onde vocês são? Nós estamos em Sorocaba, interior de São Paulo, então amanhã tem turma de liderança e a Dani vai estar com a turma dela. A Tami de Andrade, também treinadora, vem aqui para reforçar o coro e a gente conversar sobre as técnicas de oratória. E aí na quarta-feira a Dani volta, porque aí o tema da aula é comunicação assertiva e feedback. Essa aula é imperdível. Bom, as duas, não tem o que fazer, a jornada é importantíssima. A jornada é completa e uma complementa realmente, como a Bianca falou já no início, complementa a outra, porque quando a gente fala em oratória, a gente já está pensando naquele líder que já está buscando o autoconhecimento, já está desenvolvendo essa habilidade, e aí agora, tecnicamente, como é que eu faço para transmitir isso? Então a gente tem a parte técnica e depois a gente vem para as técnicas de assertividade, de feedback, que é quando você sai dessa performance que está bem trabalhada e vai para relacionamento, levando técnica e autoconhecimento. Comunicação é poder, comunicação é para você conquistar o mundo. O mundo é dos comunicadores e não há liderança sem uma comunicação calibrada. Eu quero agradecer imensamente aos soldados resistentes dessa primeira batalha, Dani Amorim. Parabéns, muito obrigada mesmo pela audiência, por estarem com a gente. Nossa, está sendo, né? São momentos muito importantes para nós, porque a gente consegue desenvolver o nosso propósito, porque nós estamos nas empresas levando treinamento e é tão bom quando a gente vê que mais pessoas estão entendendo a importância da comunicação. A gente está transformando a forma de trabalhar das pessoas e a comunicação, ela vem como esse elemento fundamental para mudar a tua vida, mudar a tua carreira e te aproximar desse sucesso que você está buscando, porque a comunicação é essa ferramenta, sim, é uma ferramenta que te traz o mundo nas mãos, certo? Então, Dani, obrigada pelo dia de hoje. Muito obrigada, Bianca. Nos vemos quarta-feira novamente. Espero que essa aula tenha sido produtiva. Não esquece de seguir a gente lá nas redes sociais da Ó Quem Fala. Lá, ó. Foi aula maravilhosa, foi produtiva. Vocês são maravilhosos. Ó, o pessoal que tá inscrito e tá no grupo do WhatsApp, a gente manda o PDF lá para vocês, tá bom? Não tem problema. Se não mandarem hoje, eu peço para mandar amanhã. Então, o pessoal que tá inscrito, que tá no grupo do WhatsApp, recebe todo o material. Lembrando que é só na quarta-feira que vem o compilado.
que vem tudo. E aí você vai poder aproveitar o que ouviu aqui e vai colocar também um pouco mais de atenção naquilo que a gente vai entregar para vocês praticarem, treinarem, lerem, aprenderem um pouco mais, porque a teoria também ajuda a você fortalecer o seu conhecimento. Mas a ideia é que vocês se encantem nesse primeiro momento e descubram o quão a comunicação abre portas e o quanto essa soft skill, essa habilidade, ela está voltada hoje para esse novo mercado. Então, você é bom no que você faz? Então, comunica isso de forma eficiente. Um beijo no coração de vocês, uma ótima noite, bom descanso, vão embora com a cabeça borbulhando aí, que amanhã e quarta tem muito mais. Obrigada pelo dia de hoje e até amanhã. Obrigada, Dani. Até a próxima. Tchau, Tchau, gente. gente. Beijo. Valeu.